dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, professora Ana, bom dia, professor Maurício. Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Agora eu acho que foi a minha internet. Não, você continua conectada. Tô caindo aqui várias vezes, a internet em residencial não é tão tranquila. Mas por enquanto aqui parece estável ainda, Joyce. Até o teu vídeo tá bom, tá? Vamos ver no chat. Gente, eu vou aproveitar, abrir o cigarro e vou fazer a chamada hoje no início da aula, tá? Bom dia aos demais que acabaram de chegar, tudo bem? Vou iniciar com a nossa chamada. Se alguém for respondendo no chat, Ana, se você puder me falar, porque eu vou agora para a página do CIGA, tudo bem? Claro. Adriele. Presente. Arthur. Presente. Dimítria. Presente. Não? Ebenezer. Não, Ana? Não. Tá. Elais. Presente. Elaís. Isso. Elaís. Eric Cauã. Não. Mas depois ele chega, eu acho. Eric Marques. Aqui. Evelyn. Aqui. Gustavo Horn. Aqui. Gustavo Nunes. Presente. Heloísa. Presente. Jacob. Prof, acho que tu me pulou. Pulou Henrique de Souza. Henrique. Estou aqui, senhor. Henrique. Desculpe-me. Jacó. Acho que não. Não, Tá, Ana? ele tá com o áudio Presente. aberto. Ah, tá. Tá. Júlia Eduarda. Presente. Júlia. Tá presente, a Júlia Eduarda. Tá, mas são duas Júlias. Tem a Júlia e a Iê. Não. Não. Cauê. Presente. Lana. Presente. Larissa. Tá presente. Luana. Presente. Luiz Otávio. Presente. Marcela. Não. Maria Eduarda Belaver. Presente, prof. Maria Eduarda Tono. Presente. Mariana. Presente. Matheus. Presente. Nicolas. Não. Pedro. Não. E Raíssa. Presente. Deixa eu gravar.
Então, meus queridos, a aula de hoje a gente vai falar sobre o técnico em eletroeletrônica e as suas atribuições. E para isso, eu e a professora Ana Bárbara, nós convidamos o professor Maurício, tá? Para falar sobre o técnico para vocês. O professor Maurício tá lá direto do campus para falar com vocês sobre o técnico. Bom dia, professor. Bom dia, Joyce, bom dia, professora Ana também, bom dia, colegas e alunos. Tudo de bom com vocês? Tudo certo? Tudo ótimo, Maurício. Opa, meu microfone estava fechado. Bom dia. Ainda bom? acontece, Maurício. Posso começar, Joyce? Você me diz a hora aí, posso? Não, pode começar. A gente Tá. vai tratar hoje sobre o técnico, que está previsto, né, para apresentar para vocês as nossas atribuições, né, como técnico, e o que é possível, né, durante, após a conclusão de vocês. Todo direito e dão responsabilidades, né? Então, hoje o professor Maurício ficou responsável por essas atribuições a vocês a trazer sobre o técnico em eletroeletrônica. Com você, professor Maurício. Tá bom, muito obrigado, professoras, pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o técnico em eletroeletrônica. Eu vou dar uma conjuntura geral e depois a gente especificamente sobre o nosso curso. Então, o técnico em eletroeletrônica, ele é regulamentado, né, a profissão do técnico é regulamentada pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que é chamado também como CFT. Antigamente, então, os técnicos estavam vinculados ao CREA, ao CONFEA, que é federal, e ao CREA regional, que são os conselhos da engenharia e arquitetura. E aí começou com a saída dos tecnólogos, depois os arquitetos também saíram do CREA, criaram o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e os técnicos, então, no ano de 2008, desculpa, 2018, eu já tenho a data aqui certinho, 2018 foi homologada, então, a criação desse Conselho Federal. E aí, no âmbito estadual, existem os conselhos regionais, que estão vinculados ao federal. No nosso caso aqui de Santa Catarina, ele é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região. Então, onde está composto o estado do Paraná e Santa Catarina conjuntamente. Então, eles respondem a essas regionais. E para que serve o conselho? Então, ele é uma entidade que ela representa, na esfera federal, os técnicos industriais do Brasil. Ele é junto aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. Então, quando você tem que aprovar algum projeto ou alguma responsabilidade técnica, algum termo de responsabilidade técnica, o técnico ele se reporta a esse conselho. O site, então, do conselho é esse que está na tela de vocês, né, cft.org.br. Então, há mais de 4 décadas, um grupo de técnicos ele iniciou esse trabalho pela regulamentação profissional da categoria. E com a Lei 5.524 de 68 e o Decreto 90.922 de 85, a criação do conselho próprio, então foi com base nessas leis e decretos, em 26 de março de 2018, então houve a sanção presidencial dessa lei, 13.639 de 2018. Então, o sistema CFT, então, ele está localizado em Brasília, tá? Tá ali o endereço na tela de vocês, e o site, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pesquisa para se fazer. E ele é representado, então, nas regionais, tá? Então, o conselho é o CFT e ele é representado nos estados. No estado do Paraná e Santa Catarina, então, é o CRT 04. Então, ele fica em Florianópolis, a sede, na rua Felipe Schmidt. Então, tá o endereço, caso vocês queiram, tem o WhatsApp. Ontem mesmo eu utilizei esse WhatsApp, eles foram muito rápidos para responder. Depois eu deixo com a Joyce, ela pode passar para vocês esses dados, tá? E em Curitiba tem a sede que representa, então, os técnicos no Paraná. Eu não tenho conhecimento se tem, eu acho que ainda não tem em Joinville uma sede, né? Mas assim que cresça a organização, eles devem trazer para cá.
assim como o CREA tem, né, ali na rua dele, ali no centro, provavelmente o CRT também deve logo ter um escritório aqui. Então, o registro do técnico em eletroeletrônica ou qualquer técnico, né, industrial, ele possui uma anuidade para a pessoa física, ele é de R$ 289,45. E quando você vai fazer uma responsabilidade técnica, esse termo de responsabilidade técnica, ele é similar à ART, que é a atribuição de responsabilidade técnica que o CREA tem, né? Esse termo, o valor inicial é de R$ 51,98. Então, isso aí, quando o técnico vai assinar uma responsabilidade de um projeto que ele vai se desenvolver. Por exemplo, um projeto elétrico de um comércio, né, de uma pequena indústria, aí ele vai fazer com base nesse valor inicial aí tem um cálculo para se fazer. Qual que é a vantagem? Eu não sei ainda como que está a organização do conselho. Qual que é a vantagem de você se filiar a um conselho, né? Além de você ter a questão da proteção do conselho para a tua carreira profissional, muitas vezes esses conselhos trazem alguns atrativos. Por exemplo, no nosso caso do CREA, até o plano de saúde da Unimed eu pago pelo CREA. Então ele sai um valor mais interessante para mim do que como professor aqui do IFSC, do sindicato, ou como servidor. Então tem alguns benefícios, às vezes, que os conselhos eles promovem para poder atrair, né, os técnicos, enfim, os profissionais para se filiarem. E além da representatividade e da proteção que esses conselhos dão ao profissional. Então, sobre o técnico em eletroeletrônica, tá? Aqui convém a gente destacar dois técnicos que são dois cursos que nosso curso ele seria a fusão, né, da eletrônica e da eletrotécnica. Então, a resolução 111, de 8 de outubro de 2020, né, ela define as atribuições do técnico industrial em eletrônica e dá outras providências. Já a resolução de 074, de 5 de julho de 2019, ela define e disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica. Ela revoga a resolução 39, e aí veio a resolução número 94, de 13 de fevereiro, para alterar o parágrafo único e o artigo 59 da resolução 74. Então, ele fez uma atualização dessa resolução 74, que ainda é vigente, mas ela alterou esse inciso e o parágrafo. Tá, mas segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, então associam-se ao perfil de técnico em eletroeletrônica algumas outras ocupações. O CBO é a Classificação Brasileira das Ocupações. Então, então ele está embaixo, ó, destacado em azul, eletrotécnico, né, técnico de manutenção elétrica, técnico de manutenção eletrônica, circuitos de máquinas com comando numérico, técnico eletrônico e agente fiscal de qualidade. Então, muitas vezes, uma empresa, o que quer dizer isso? Muitas vezes uma empresa pode estar contratando um técnico de eletroeletrônica, mas numa função mais como eletrotécnico, como que é nessa classificação brasileira de ocupações. Então, elas se permeiam. Então, você pode... Por isso que nós aqui até do IFSC, a gente gosta muito dessa formação, porque ela consegue se permear em diversas áreas do meio elétrico, né? Então, você consegue, às vezes, estar ocupando um cargo que seria, especificamente, né, técnico eletrônico, por exemplo. No catálogo nacional dos cursos técnicos do MEC, né, do Ministério da Educação, então encontrei tem essa fichinha, depois vocês podem procurar lá, então técnico de eletroeletrônica, então ali nessa ficha trata aí o que o mínimo o curso tem que ter. Então, 1.200 horas de curso, ele trata, então, o perfil profissional de conclusão do curso, qual que é a infraestrutura mínima necessária para você ter esse curso, que, no caso, biblioteca, acervo específico, laboratório de informática, com programas específicos, laboratório de eletricidade e eletrônica, laboratório de acionamentos elétricos, laboratório de máquinas elétricas, de instalações elétricas, de sistemas digitais e de controle e automação.
Então, o nosso campus aí está bem em dia aí com o catálogo do MEC, tá? Campo de atuação. Isso aqui eu abri mais, depois eu mostro para vocês, tá? As ocupações aqui que eu já falei, CBO associadas, tá? A lei das normas associadas ao exercício profissional, as possibilidades de certificação intermediária, que eu já vou falar do nosso curso, que aqui que é isso, né? Só para ilustrar. Conforme o perfil de um projeto de curso de uma instituição, ela pode ter essa... Professor Maurício? Acho que travou. Aguardar um pouquinho. Vamos ver se ele conecta novamente. Alguém não respondeu a chamada, que entrou depois da chamada, enquanto isso? Então, Érica Wan está dado a presença. Alguém mais? Marcela. Eu falando com o microfone desligado. A Érica e a Marcela estão dados a presença. Vou só ligar para o professor Maurício para ver se caiu a internet lá do campus. Deixa eu ver se ele já... Queres que eu tente entrar em contato com o Maurício? Ele está conseguindo, ele Tá. só está aguardando. Já falei com ele aqui. Ok. Ele está reconectando, vamos só aguardar um pouquinho. Aproveita, então, este momento, enquanto o professor Maurício está conectando. Professor Maurício, se entrar, pode me interromper. Eu e a professora Ana Bárbara vamos deixar para hoje à tarde uma atividade para iniciar o LibreOffice, tá? Então, a gente vai deixar um vídeo em que explica o que é o LibreOffice, como instalar o LibreOffice para a gente utilizar o Calc e o Writer, tá? Então, vai ter onde fazer o download, como instalar no seu computador, para quem, né, não tem instalado ainda, para que a gente faça as atividades. Para quem tiver alguma dificuldade em relação a isso, professora, eu não tenho computador, eu utilizo o
que tem disponível pelo Google, entra ali no grupo ali do WhatsApp, fala com a professora, que daí, na hora que vocês enviarem a atividade por esse e-mail, daí a gente sabe que a gente precisaria abrir em outras circunstâncias, tá? Porque no meu computador eu só tenho Library, eu não tenho .doc, e aí ele vem desconfigurado. Então, preciso que vocês só me avisem para que a gente tenha isso marcado, tá? Para quem não tem computador, aí não teria como instalar o Library, né? O LibreOffice, trazendo o Writer e o Calc, tá? Vamos só confirmar aqui com o professor Maurício. Ele está tentando e não está conseguindo. Opa! Acho que eu fechei aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Está ligando o outro computador, tá, gente? O notebook, a internet Wi-Fi do campus desconectou. Qualquer coisa eu já tô... Enquanto ele está conectando, gente, a gente vai guardando. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Tem alguma pergunta? Gostaria de... Não? Tá tranquilo? Ainda não começou as atividades, a gente está no início da unidade, a gente está só conversando sobre o curso, apresentando, né? Mas já vai começar com a atividade já do LibreOffice e já vão pensando em descrever vocês, tá? A atividade do Writer é fazer uma biografia, né, de uma página. Então, vocês vão escrever quem são vocês, de onde, né, vieram, qual a instituição de ensino do ensino fundamental, o bairro em que vocês moram, né? Então, vocês vão acabar falando sobre isso no texto, né? Mas aí a formatação do texto que a gente vai trabalhar com o Writer, né? Explicando para vocês como é que formata. E aí, para facilitar, vocês vão escrever aquilo que vocês mais conhecem, que é vocês mesmos. Então, é sobre isso que vocês vão falar. Tudo bem? O Maria Eduarda gostou da atividade. Sim, aí eu falei que a gente não teve aquele momento de apresentação, justamente porque vocês vão escrever sobre vocês e deixando uma página, imagina, vocês vão se apresentar, falar a idade, do que gosto de fazer, do que não gosto, qual era a instituição de ensino, como conhecer o Instituto Federal, por que veio para o Instituto Federal, o que vocês esperam. A professora deixa um roteirinho, né, para facilitar, para vocês escreverem, mas falando de vocês mesmo, é o assunto que vocês mais conhecem, falar de vocês, né? Então, facilita
não ter que fazer uma pesquisa, vocês vão falar de vocês. Então, a formatação, o writer, que aí eu e a professora Ana trabalhamos com vocês, como é que utiliza. O professor Maurício retornou. Que bom, professor. O som tá ruim, professor. Tá bem baixinho, né? Não, ainda não. Tá bem baixo. Professor, a gente não consegue te ouvir. Só um barulho bem... Quando eu falo, tem um retorno alto, mas você não. Oi, agora tá melhor? Sim, tá ótimo. Mas acho que vai ter que desligar a caixinha de som. Acho que já deu, né? Isso, perfeito. Agora tá bom? Então tá bom, joia. Então vamos, posso começar? Pode começar. Onde que nós paramos ali? Na página falando sobre o curso técnico, tá? O que a gente tinha ali de 120 horas de análise do técnico. Eu até tinha aberto ele aqui. Tá na 8ª página ali, tá? Do catálogos do curso técnico, falando sobre controles e processos industriais, o que seria o perfil. Estava ali no perfil e a sua atuação. Então tá aqui, né? Tá, joia. Isso. Então eu tinha falado da atuação e as ocupações então associadas que eu já tinha comentado com vocês, né? Que são os técnicos de eletrotécnica, manutenção elétrica, manutenção eletrônica, circuitos de máquinas com comando numérico, técnico de eletrônica e agente fiscal de qualidade. Então, todas essas ocupações, elas estão associadas também ao eletroeletrônico e o técnico de eletroeletrônica, ele permeia, então, todas essas áreas. Muitas vezes uma vaga pode ser preenchida, pode ser oferecida por um técnico de eletrotécnica, mas o técnico de eletroeletrônica, ele pode se encaixar muito bem e eles preenchem essa vaga. Outro detalhe aqui, deixa um pouquinho maior para vocês aqui, a possibilidade de certificação, tá, intermediária. O nosso curso, quando o estudante ele completa a 6ª fase, né, ou seja, o 3º ano dele, ele pode solicitar uma saída, né, não é uma saída, um certificado de qualificação profissional. Já falo sobre ele, mas esse aqui é o catálogo do MEC. Então, uma instituição que ofereça o curso técnico de eletroeletrônica, ele pode estar oferecendo uma dessas saídas, uma dessas qualificações, perdão. Eletricista de veículos, de transporte de cargas e passageiros, manutenção elétrica de usina, de beneficiamento de minérios, eletricista de veículos, de transporte de cargas e de passageiros, montador de equipamentos eletroeletrônicos, instalador de sistemas eletroeletrônicos, mantenedor de sistemas eletroeletrônicos. Então, são possibilidades aí, né? Por que existe isso? Porque quando o MEC ele constrói esse catálogo, né? Eu participei da construção do primeiro catálogo dos cursos de tecnologia, né? Na época eu era avaliador do MEC. Então, quando ele constrói, ele reúne, então, esses avaliadores e
E ele pega solicitações também de várias instituições de ensino do Brasil. E aí, então, muitas vezes, algum curso pelo Brasil, aí ele tem esse desejo, né? E trabalha algum conteúdo, por exemplo, ele precisa de veículos de transporte de cargas e de passageiros. Então, ele teria disciplinas que teria essa ordem. Então, ele dá essa certificação para o aluno quando ele atinge uma determinada fase do curso. Aqui é demais, aqui eu vou andar, tá? Isso aqui a gente fala ao longo do curso. E a possibilidade de verticalização para curso de graduação, isso já é saber de vocês, né? Que vocês podem estar depois, né? No futuro aí, tá pleiteando de tecnologia, né? Na área de tanto cursos tecnólogos quanto bacharelados, que são as engenharias, né? Então, o técnico então, de eletroeletrônica, então, esse aqui está retirado do catálogo do MEC, ele possui essas atribuições aqui, que é planejar e executar a instalação e manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais. Projetar e instalar sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos. Aplica medidas para uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas. Então, vou fazer só uma pausa aqui, né? Porque esses dois itens aqui já envolvem várias disciplinas do curso. Então, como comandos industriais, como máquinas elétricas, controladores lógicos programáveis, né? Que são SLP, sistemas supervisórios também, a parte também de sistemas de energia com eficiência energética, né? Então, você vai ter uma noção das gerações, das fontes de energia e como trabalhar de uma maneira mais sustentável, né? Essa outra atribuição aqui, elabora, desenvolve e executa projetos de instalações elétricas e edificações em baixa tensão. Então, essa atribuição aqui, então, vocês têm disciplinas de instalações elétricas, de projetos elétricos prediais, projetos elétricos industriais, que trabalham, então, essa temática. Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos. Essa atribuição, por exemplo, já está na área da eletrônica, né? Então, a gente tem, desde a disciplina de medidas elétricas, eletrônicas analógica, eletrônica digital, eletrônica industrial, são disciplinas aí que vão estar trabalhando sistemática e tá dando conhecimentos para o técnico para estar tendo essa competência. Inclusive a disciplina de microcontroladores também que nós temos no curso. Executa procedimentos de controle de qualidade de gestão, na parte de gestão que nós temos também. Inspeciona componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais na área de eletroeletrônica. Então, que envolve então o conhecimento geral que vocês têm no curso, né? Durante a trajetória aí, que vocês vão passar conosco aí. Então, o campo de atuação, né? Quais são as áreas que a gente poderia estar sendo inserido no mercado, né? No mundo do trabalho. Empresas que atuam na instalação, na manutenção, no comércio, né? Na comercialização e na utilização de equipamentos de sistemas eletroeletrônicos. Grupos de pesquisas que desenvolvam projetos na área de sistemas eletroeletrônicos, laboratórios de controle de qualidade, de calibração e manutenção, indústrias de fabricação de máquinas, de componentes e de equipamentos eletroeletrônicos, indústrias de transformação ou extrativa em geral. Então, você vê que o campo é bem amplo, né? A área de atuação, né? Do técnico em eletroeletrônica. Essas aqui são algumas denominações deste curso, né? Então, no catálogo do MEC, ele traz a equivalência, né? Então, antigamente tinha cursos, ainda às vezes encontram, né? Acionamentos eletrônicos, automação e controle de processo com ênfase em instrumentação, eletroeletrônica com ênfase em manutenção industrial, eletroeletrônica industrial, eletrônica com controle e acionamento eletrônico, industrial em eletroeletrônica, instrumentação e equipamentos industriais, manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, manutenção eletroeletrônica, sistemas eletroeletrônicos de transporte sobre trilhos e sistemas eletroeletrônicos industriais. Essas denominações são denominações de cursos que anteriormente eram oferecidos e eles estão, à medida do reconhecimento desses cursos, eles estão transformando todos em técnicos em eletroeletrônica.
Uma coisa que interessa, então, a todos é a faixa, né, salarial, a remuneração de um técnico, né? Então, isso aqui foi tirado, né, de sites de empresas de RH, né? E era na faixa de 2.500 a 4.500, aproximadamente, né? Então, a média de 3.400 reais seria uma média salarial, né, dos técnicos, né? Só que a carreira do técnico, ela, em qualquer carreira nossa, né, de qualquer área, então começa com trainee, júnior, pleno, sênior e tem as escalas aí ao redor da nossa carreira. Então, conforme o profissional ele vai subindo, né, vai ganhando experiência dentro da empresa, ele vai subindo e os salários vão passando até desses valores, tá? Mas que só são valores iniciais aí que estão nas empresas de RH, né? Divulgação, então, desse site, né, Planilha Brasil, de algumas ofertas de emprego aqui da nossa região, né? Então, vaga de técnico eletroeletrônica aqui, deixa eu fazer um zoom para vocês aqui, ó. Técnico e manutenção de PC e periféricos, disponibilidade para viagens, possui veículo, empresa oferece salário, ajuda de custos para a saúde, e plano de saúde, pleno. Técnico de eletroeletrônica em Joinville também, instalação e manutenção de no-breaks, disponibilidade para viagens e plantões, necessária experiência e carteira de motorista. Tipo B, que é veículos, né, automóveis. Vaga de técnico de eletroeletrônica também, Joinville, para montagens e manutenção de máquinas. Aqui em Itajaí, manutenção eletroeletrônica de equipamentos específicos, scooters e bikes, tendendo a uma programação definida pelo superior ou conforme solicitação. Então, aqui já trabalha, então, com veículos elétricos, né, já, com scooters e bikes, aí, bicicletas eletrônicas, né. Então, continuando aqui, né, outras ofertas aí, né. Aqui, para montagem e manutenção de máquinas em Joinville. Aqui, esse eu acho que é o mesmo, né. Manutenção de no-breaks. Esse aqui também Itajaí já tinha falado. Aqui outros, ó, Tubarão. Precisa ter experiência na função, reparo de eletroeletrônicos, TV, som, micro-ondas. Que mais querem um eletroeletrônico e também o técnico de eletrônica também serviria, né? Técnico eletroeletrônico São José, cargo, setor de alocação, produção, técnico de eletrônica nível analista, técnico de cargo, fazer diagnósticos e reparo de equipamentos. Então, fazer diagnóstico e reparos, dar o parecer técnico, né? E muitas vezes fazer o reparo mesmo em bancada, né? De alguns equipamentos. Em Blumenau, uma outra oferta, então, auxiliar na manutenção de painéis elétricos de automação industrial. A empresa oferece ainda 20% de insalubridade. Então, tem mais algumas informações no site deles. Então, eu trouxe aqui só para vocês terem ideia do que aparece, né, como oferta aí de empregabilidade nesta área, né. Gente, quiserem fazer alguma pergunta aí? Tá tudo certo? Então, o nosso curso do IFSC, né, ele contempla, então, o perfil profissional do egresso do MEC, é o mesmo perfil que está lá, e as competências gerais do nosso egresso, do nosso técnico, ele é o seguinte: ele planejar e executar a instalação e manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, observando normas técnicas e de segurança. Projetar e instalar sistemas de acionamento e controles eletroeletrônicos, propor o uso eficiente da energia elétrica, elaborar, desenvolver e executar projetos de instalações elétricas e edificações em baixa tensão e desenvolver programas para automatização de processos. Então, a gente vê nessas atribuições que a gente entra, né, desde a área, como eu tinha falado para vocês, de acionamentos, né, de controle e comandos de máquinas elétricas, a parte de sistemas de energia e eficiência energética, questão de projetos elétricos, instalações. E aqui a automatização de processos, então já entra o estudo de CLPs, de seu supervisório, e a eletrônica, medidas elétricas, circuitos elétricos, todas essas disciplinas que elas são o alicerce do nosso curso, então são a base do nosso curso. Então,
para ir para frente, então, né, no mundo técnico e da elétrica, então a gente precisa passar por essas disciplinas, né? Justamente para ter esse conhecimento sólido, né, bem trabalhado, para poder estar encarando as demais disciplinas aí com mais propriedade, né? Então, o que eu estava falando para vocês, uma certificação que nós temos, então, é essa qualificação de eletricista de baixa tensão. Então, o aluno, quando ele conclui o 6º módulo, ele finaliza aí terceiro ano conosco, então ele pode solicitar, né, junto à secretaria, ao registro acadêmico, essa certificação de conclusão. Ele já tem certificado e ele já pode estar trabalhando nessa área com esse certificado. Então, o que ele é capaz de fazer? Então, executar instalações elétricas prediais e industriais de acordo com as normas e os padrões vigentes, observando a preservação do meio ambiente e a utilização racional da energia elétrica. Planejar, executar, orientar e controlar instalações elétricas prediais e industriais e possuir uma capacidade empreendedora para atuar na prestação de serviço. Então, essas são as atribuições aí que o IFSC confere, então, ao nosso estudante aí, que concluiu a 6ª fase, tá? O 6º módulo do curso. Então, ele já pode estar fazendo depois do último ano, já com emprego, já ganhando o dinheirinho dele. Ó, eu trouxe aqui mais algumas figuras mais ilustrativas para fixar um pouquinho mais o que a gente trabalha no curso, né? Então, a instalação de painéis elétricos de automação industrial. Então, são os dispositivos de comandos, né? Então, colocar, então, esses instrumentos, esses equipamentos que vocês estão vendo, né, nessas transparências, né? Então, cabe ao técnico de eletrônica. Então, fazer essas ligações, todas, que vocês, depois a aferição deles, vocês vão ter nas disciplinas específicas. Então, conhecimento para estar realizando essa instalação aí, de painéis, né? Elétricos e de automação industrial, né? Aqui um outro exemplo, né, de um painel. Se vocês olharem aqui, quando vocês voltarem às aulas, né, nos corredores aí, todos os blocos, mas eu chamo a atenção mais do bloco 5, nós temos alguns painéis bem grandes ali, com todo o quadro, né, de disjuntores de distribuição do bloco. Então, tudo isso cabe a um técnico, né, de eletroeletrônica ou de eletrotécnica para estar fazendo a montagem desses painéis, né? Então, passar toda essa fiação, saber como que faz a ligação desses dispositivos todos, então cabe a esse técnico. Aí mais um exemplo, né, de uma atuação de um profissional realizando a instalação de painel, que ele tá fazendo a medição, né, usando um multímetro para identificar aí se tem tá passando corrente, né, no circuito, para ver se identificar qual que é o problema, né. Uma outra disciplina que a gente tem no curso, que é a disciplina de controles lógicos programáveis, CLP. Então, os CLP são dispositivos que tem aqui alguns exemplos na tela, né, que trago um outro exemplo. Tem CLPs que tem essa tela aqui, que a gente chama de IHM, que é interface homem-máquina, ou outros que não tem a telinha, mas você pluga ele num computador, num laptop, e faz a programação. Então, ele usa toda uma lógica até digital para você fazer até a automação de um sistema, tá? Então, assim, uma automação industrial, por exemplo. E aí, o nosso técnico ele vai ser capaz de programar o CLP e também de fazer a manutenção aí desse sistema que for desenvolvido. Esse aqui é um nicho de mercado bem valioso, tá, para os técnicos, tá? Então, uma alta rentabilidade. Uma outra atribuição, então, que está dentro da nossa automação, é programador, controlador de sistemas supervisórios. Então, o sistema supervisório, o que é? Então, você fazer essa programação, então aqui é até dentro de uma cervejaria, né? Então, todo o processo, então, num software, você vai fazer toda a montagem, então, dessa planta fabril, e aí, através de CLP, de outros instrumentos, de atuadores, de sensores, ligados a esses computadores, você vai ter o controle da fábrica.
Então, aqui você controla as válvulas. Então o computador está interligado com a fábrica, né? Ou os computadores, né? Então, caldeiras, tudo mais, você vai estar todo esse controle. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Aqui um grande painel, né? Bem grande, um sistema supervisório. Por exemplo, até de uma usina hidroelétrica, uma usina eólica, solar. Então, você vai ter que ter alguns sistemas supervisórios para estar controlando toda a geração de energia que está naquele momento e sempre estar monitorando isso aí. Então, você vê essas caixinhas pretas aqui, são as informações, né? Os dados que tem de medição em alguns estágios, né, daquela planta da fábrica, Fabril, para que sejam importantes, né? O técnico de operação está fazendo essas medições. Por exemplo, aqui, ó, nessa planta aqui, nós temos uma medição de temperatura, o tempo também. Então, tudo isso aqui é muito importante, por exemplo, nessa fábrica aqui de cerveja. Então, saber o tempo que está em cada estágio aqui e a temperatura que está naquele processo, né? Então, desde da moagem dos grãos da cevada, da mistura, da filtração, fervura, aqui tem a fermentação, resfriamento e uma unidade de resfriador. Então, tudo isso aqui precisa monitorar. Aqui vocês podem ver que tem até motorzinhos elétricos. Então, o técnico de eletroeletrônica, ele vai ser o cara aí que vai estar montando, por exemplo, um processo fabril aí junto com outros técnicos de mecânica, por exemplo, e de automação. Eu trago isso aqui mais para vocês terem a noção do que vocês serão capazes, né? As máquinas elétricas também, né? Os motores, né? E geradores também, né? Os geradores de energia também são máquinas elétricas, os transformadores também. Então, a gente tem esse tipo de comandos elétricos, né, que trabalham, então, os acionamentos das máquinas. Então, nós temos alguns dispositivos ali, né, como os relés, contadores, né, algumas chaves, para fazer a partida de motores. Então, todo esse acionamento aí é o técnico de eletroeletrônica que está fazendo. Vocês estão conseguindo ouvir agora um ruído de um compressor de ar aqui da escola. Então, esse acionamento desse compressor, ele é automático. Quando precisa de pressão, ele liga automaticamente. Então, esse é um técnico também que faz o projeto desse sistema de acionamento. Por exemplo, o curso de mecânica, ele precisa de compressor de ar para estar operando nas máquinas deles, né? Então, o técnico também de eletroeletrônica, ele será capaz então, de fazer alguns projetos elétricos, né? Que eu trago um exemplo de um projeto elétrico residencial, e as instalações elétricas, então. Então, está sabendo que fio que vai passar por esse eletroduto, que tipo de circuito que vai passar, fazer também a manutenção disso. Então, cabe também aos técnicos e também aos eletricistas também, que são certificações intermediárias, estarem dominando esse conhecimento. Na área de eletrônica, então, que é uma parte do nome do nosso curso, então, desde a confecção, da inspeção, da manutenção de circuitos eletrônicos, sejam analógicos, sejam digitais, e de microcontroladores também, que tragam alguns microcontroladores. Então, essa parte também cabe ao técnico de eletroeletrônica ou de eletrônica, também está trabalhando. Então, vocês têm as disciplinas de eletrônica analógica, eletrônica digital e microcontroladores, que vão estar trabalhando esses conhecimentos com vocês. E aí, aqui, essas plaquinhas aqui, né? Esse aqui é um Arduino, né? Que nós temos na escola, tá? E aí os professores trabalham com os alunos com os sensores, os atuadores, para estar confeccionando alguns robozinhos. Aí tem um grupo de robótica que eles trabalham para estar estimulando os alunos também. E a eletrônica, a gente sabe que ela está em todo o meio hoje, né? No nosso meio, desde o celular que a gente carrega na mão, computadores, né, um portão eletrônico, tudo tem uma eletrônica, um micro-ondas, um carro, hoje todo eletrônico. Então, o mundo eletroeletrônico está muito forte no nosso meio. Então, essa ocupação é muito importante, né? Essa função, né, no nosso mundo do trabalho, né?
a outra questão, então, na geração aqui de energia, né, geração são as usinas, né, tanto usina hidrelétrica, usina solares, as placas solares, aqui os módulos solares, usina eólica, existe a usina termoelétrica, que é o carvão, né, queima do carvão, usinas nucleares. Então, trabalhar então de uma maneira eficiente, né, com energia, então é um foco do nosso curso também. Aqui eu trago também uma imagem de uma subestação, né, onde chega, vocês devem ter já visto ali na Max Culin com a Marquês de Olinda, tem uma subestação da Celesc. Então ela é uma subestação abaixadora, né, ou seja, veio uma tensão, se não me engano, acho que é 230 kV, 1000 volts, e aí ela faz essa redução, né, para 13.8 kV, 13.800 volts, para estar distribuindo nos bairros, né? E aí você depois em alguns trechos das ruas aí tem um transformadorzinho que também ele faz essa redução, né? Essa conversão para 220 volts. Então aqui tem um exemplo de subestação. Então o técnico também pode estar encaixado também numa empresa aí, como, por exemplo, como a própria Celesc. Aqui uma imagem também de uma linha aí de transmissão, né, de alta tensão, aí, só para ilustrar para vocês aí. Então são todos esses campos de trabalho aí que o técnico também tem a possibilidade de estar atuando. E também a questão da gestão, né? Então o técnico, conforme a experiência que ele já vai ganhando ao longo da sua vida profissional, começa a assumir postos, né, de trabalho de supervisão, de chefia, né? E vai acabando sendo um gestor, né, de uma indústria. Ele pode estar trabalhando na parte até administrativa. E essa experiência, e muitas vezes também tem a aptidão, né? Tem muitos técnicos ou mesmo engenheiros que acabam tendo essa aptidão aí profissional por estar aí controlando, né, tendo essa coordenação de grupos de trabalho, né, de outros técnicos, né, outros profissionais. Então, a princípio, seria isso, gente. Muito obrigado aí a vocês pela atenção aí. Algumas dúvidas, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Foi muito rapidinho? Não, foi ótimo, professor Maurício. Eles estão novos, né? Então tem bastante informação. Eu já deixei disponível para eles lá no CIGAR a sua apresentação, né? Se eles tiverem interesse, aí tem um link também do comitê técnico, né? E se alguém agora tiver alguma pergunta para o professor Maurício, não fiquem acanhados, podem perguntar sobre o técnico, as atuações. Pode fazer, pessoal. Eu vou ser professor de vocês aí, na segunda fase, né, já. Semestre, já é no próximo semestre, né, professor? No próximo semestre. Esperamos sem máscara, né? Nenhuma dúvida? Quando vocês entraram no curso, sabiam mais ou menos essas atribuições, o que vocês poderiam fazer? Tinham noção? Muitas vezes o pessoal às vezes vê, né, a terminação aí de eletrônica, acha que a gente só vai ser um instalador de chuveiro ou é verdade, né? Utilizar um ferro de solda só, né, professor? Ferro de solda, exatamente, consertar um radinho, né? Ou exclusivamente a parte de eletrônica, né? Circuito impresso. Isso. Aí o professor vem e traz o acionamento de máquinas, né, que é a atuação minha e do professor Maurício, né, vem com a professora Ana ali em sistema de energia, coloca uma subestação, aí leva um susto, né, porque são componentes grandes, tem que identificar que é a área da professora Ana, tem bastante coisa, né. Manda puxar fio e instalar uma tomada, não era isso que eu imaginava. Puxa fio, né, Ana? Vou ligar uma lâmpada, né? Vou fazer um pisca-pisca. A gente faz, né? Quando a gente vai presente, a primeira atividade de vocês é fazer um pisca-pisca. A gente vai aproveitar o Natal para ter o pisca-pisca na árvore, né? Mas
esse semestre não deu oportunidade de a gente fazer um oscilador monastável, Maurício, que eles realizam na disciplina, mas infelizmente vou tentar deixar para o início do ano que vem, para realizar no campus, né, em forma presencial. Mas se ninguém tem nenhuma pergunta, não? Então, eu venho aqui agradecer muito o professor Maurício, né, porque eu acho legal vir os outros professores do departamento, porque vocês vão conhecendo, né, tendo essa oportunidade. Aproveite para entrar lá no canal, né, no YouTube, que tem uma entrevista muito legal, mas muito legal, da professora Bárbara. Aproveito aqui, que foi muito, eu assisti já umas 3 vezes, de informação que ela traz, de uma opinião, e eu acho muito legal a gente conhecer os nossos professores. Então, a gente está tendo essa oportunidade, tem já mais uma entrevista para sair, logo a gente consegue o professor Maurício para uma entrevista, né, professor Maurício? Sim, já coloco aqui sob pressão. Professora Ana já está agendando a entrevista dela, né, professora Ana? Então, para conhecer os professores, acho legal neste momento que a gente está em atividade não presencial. Então, eu agradeço muito, professor Maurício, por disponibilizar esse tempo de preparar o material e estar aqui nessa manhã com a gente. E agradeço a todos os alunos neste momento também por estarmos. Eu falei 30 alunos, a gente está com quase. Eu já fui ali, já fiz a chamada dos que não responderam, que foi. Esqueci aqui, o Pedro, já coloquei a presença, tá, Pedro? E os demais já estavam lançados a presença de vocês. Se alguém que não falei, os demais acho que não, só faltou o Nicolas e mais alguém, deixa eu ver aqui no cigarro, aberto. A Joyce é técnica, né, Joyce? Você é técnica, né? Eu sou técnica, eu sou técnica em eletrônica. No primeiro dia de aula eu falei para eles que eu fiz o curso técnico em eletrônica na antiga Escola Técnica Tupi, hoje é Colégio Tupi, né? Na época era só curso técnico lá. E eu fiz o curso técnico durante 4 anos, e aí foi quando mudou o meu sentido de falar assim, né? Eu estava indo para um caminho de estudo, aí quando eu fiz técnica eletrônica, aí eu fiz engenharia e continuei a vida no técnico. Eu falo, foi que abriu a mente de uma adolescente aborrecente, que eu era na época, e agradeço a oportunidade que os meus pais me deram de fazer o curso técnico, né? Eles estão aqui na sala, né? Eu aproveito o momento de agradecê-los pessoalmente, né? Estão aqui na minha sala. Eu não tinha certeza, eu achava que ia fazer veterinária, depois medicina, não tinha certeza. Não, eu tinha certeza que eu ia fazer medicina. Eu desmaiava com agulha, eu desmaiava com sangue, não sei aonde eu queria fazer medicina. Eu tinha certeza que eu ia fazer medicina, mas até hoje, eu lembro da minha primeira gravidez, eu falei, gente, eu vou tomar muita agulhada, eu vou morrer durante a gravidez, agulhada. Meu problema era com agulhas, né, mais ou menos isso. Então, eu agradeço ao curso técnico, a ter feito um pisca-pisca na época que abriu e deu essa minha oportunidade, tá, onde hoje eu estou feliz. Então, a Ana tem técnico também ou não? Ana, não? Não, Maurício, técnico não, porque lá no interior não tinha. Eu tenho um curso, a gente tinha os pequenos cursos de poucas horas que o Senai disponibilizava, e era pago ainda na época. Então, eu fiz alguma coisa, e como meu pai sempre trabalhou nessa linha, então eu tinha mais, era a prática mesmo de mexer com meu pai. Sim. Mas não tive a oportunidade. Quando eu saí do interior, eu já fui para a engenharia. Entendi. Então, só para ilustrar, gente, eu estou fazendo agora doutorado em engenharia biomédica, e aí tive disciplina de anatomia. Eu tive que ir lá nos laboratórios, né, da universidade, ver cadáver, pegar em cérebro, em órgãos, entender um pouquinho o sistema, né, humano, é muito interessante. E a gente vê que nós somos uma máquina, né? Nós somos uma máquina eletromecânica, com um toquezinho de Deus, né? Eletromecânica com alguns toques de química, né? Química, isso mesmo.
Mas aí a gente está falando aqui, tem 3 engenheiros falando, né? A nossa visão como o corpo humano né? Mas então, meus queridos, eu queria muito agradecer para você, professor Maurício, obrigada, professora Ana e os demais alunos. Neste momento eu vou encerrar aqui a gravação, só deixa eu até a próxima, né? A gente vai ficar a aula lá no CIGA, tá?